Boa tarde, amigos. Eu me chamo Herbert Tavares Palmeira, sou oncologista clínico da clínica Pronutri e hoje eu vou levar um papo com um grande amigo, Rômulo Silveira, urologista com interesse em uro-oncologia. E nós vamos pegar o gancho do Novembro Azul, é o mês que está iniciando, que é um mês da conscientização do câncer de próstata, é o mês da prevenção do câncer de próstata. Então, meu amigo Rômulo, vamos levar um bate-papo bem informal, tá? E eu queria, meu amigo, que você descrevesse o que é a próstata. A gente fala do câncer de próstata, as pessoas sabem que a próstata é acessível pelo toque retal, mas o que é a próstata? Bem, antes de mais nada, é um prazer estar aqui, principalmente com você, que é um grande amigo, realmente. É um prazer fazer parte da família Pronutri, que eu tenho muito respeito, uma instituição forte, um trabalho bastante sério e com bastante repercussão na nossa comunidade. Então, é um prazer. A próstata é uma glândula, né, que o homem ele desenvolve, que tem por objetivo lubrificar a uretra e, ao mesmo tempo, ele libera o esperma. O esperma é acumulado nas vesículas seminais, que anatomicamente são duas que ficam por baixo da próstata, e esse esperma, na hora do prazer, né, que o homem sente, ele libera esse ejaculado. E dentro do ejaculado vem o PSA. O PSA é uma enzima que tem por sentido liquefazer o sêmen. E o que é que quer dizer isso? Liquefazer o sêmen. O sêmen tem um concentrado proteico tão grande para alimentar os espermatozoides que, sem o PSA, ele viraria um coágulo. Então, através do PSA, o sêmen fica no estado líquido e aí eles podem se locomover. E um dado interessante é que as mulheres que fazem uso de testosterona, elas podem desenvolver ali perto da uretra delas uma semelhança, uma hipertrofia glandular que fica semelhante à próstata, às vezes até dificultando a micção. Isso é anedótico, mas no mundo moderno, hoje, que o uso da testosterona tem sido bastante realizado, né? Assim, às vezes nem de forma com recomendação médica, mas já há relatos disso também. Então, seria isso, uma glândula para lubrificar a uretra e para armazenar, basicamente, vesícula seminal do lado e eliminar o esperma. Muito obrigado, né? Excelente explicação, Rômulo. E, assim, uma pergunta, assim, a gente escuta falar muito câncer de próstata, né? E o que é o câncer, propriamente dito, né? O que é que ele se constitui, qual é a gravidade, por que as pessoas têm tantos temores com essa palavra? O que é o câncer? Talvez aqui fosse correto eu voltar à pergunta, né, para o oncologista. Mas vamos lá. O câncer é uma alteração que ocorre celular, então você imagina o organismo como um todo, o corpo da gente, um grupo de células vivendo sobre uma mesma legislação, né? Elas obedecem às mesmas regras. E, a partir de determinado momento, um grupo celular tem uma alteração no DNA que faz com que eles não obedeçam mais. Então, essas células elas passam a se multiplicar de forma desordenada e funciona como um ser estranho dentro de um hospedeiro. Então, ele sai multiplicando, invadindo o espaço, mandando célula para outros locais do corpo, que seriam as metástases, e isso ocorre de forma tão desordenada que, se não tratada, a morte do hospedeiro, no caso o ser humano, ocorreria, né? E aí, por sorte, o câncer de próstata, na maioria das vezes, é do tipo que simula a própria glândula, que é o adenocarcinoma, mais de 90% das vezes, e, por conta disso, ele é um dos tumores mais indolentes, né? Assim, tem tumores muito mais agressivos, a citar, por exemplo, o câncer de pulmão. No entanto,
a gente tem que lembrar a estatística do próprio INCA, né? O câncer de próstata, tirando os de pele, ele no homem é o mais frequente, e tirando o câncer de pulmão, ele ainda é o que mais mata. Então, tem sim a gente que se preocupar, tem que tentar diagnosticar o mais cedo possível, que é isso que vai fazer a diferença para a cura. Rômulo, eu vou te dizer, você não poderia responder melhor do que eu. Isso aí foi incrível, você explicar. Obrigado, obrigado. Você está quase um oncologista. Tá? Então, assim, pegando o gancho no Novembro Azul, então, como já foi dito, né, pelas estatísticas, é o segundo câncer mais comum, tirando os cânceres de pele e não melanoma. Isso. Então, assim, é o câncer mais comum em homem. Então, por isso essa campanha tão intensa. Foi escolhido esse mês para conscientização como uma campanha, mas a gente não precisa se concentrar somente em novembro para fazer seus exames anuais ou suas avaliações, né? Então, assim, é só uma questão de conscientização focada nesse mês, mas você pode fazer essa avaliação em qualquer período do ano, né? Existem fatores de risco que aumentam a chance de ter a doença? Isso é uma pergunta muito comum, né? A gente escuta vários fatores, seja genéticos ou ambientais, fumo, nosso estilo de vida do homem moderno, a nossa alimentação que está toda desequilibrada. O que é que a gente tem assim de palpável de fatores de risco para ter um aumento maior da chance de ter câncer de próstata? Excelente a pergunta, e eu vou dar só uma ênfase antes ao Novembro Azul, da forma com que você falou, né? É só para chamar a atenção, foi desenvolvido, esse termo veio da Austrália, começou no dia 17 de novembro, como Blue Movember, né? Que era mistura do mustache, do bigode, com o novembro, para frisar que os homens precisavam se cuidar. E aí, como a próstata realmente só o homem tem, puxou, isso aí foi o carro-chefe, né? Mas hoje a gente aproveita é uma oportunidade para, inclusive, diagnosticar outras doenças. O homem não tem só a próstata, né? E o que mais puder ter, o urologista é um médico, pode ser vislumbrado isso numa consulta. Com relação aos fatores de risco, a gente vive numa época que o alimento é muito processado, a gente não tem uma segurança se aquele alimento seria o mais saudável, né? O que se considera hoje a dieta mais saudável seria a dieta mediterrânea, né? Mas a gente duvida que 25% das pessoas siga, né? A gente vê que os processados são muito fortes, ou seja, uma dieta rica em calorias, rica em gorduras, né? Então, as pessoas obesas, isso de fato é comprovado, as pessoas obesas têm uma maior predisposição a desenvolver, e aí eu falo não só o câncer de próstata, pegar o câncer de rim, e aí outros que você pode citar, e uma coisa que a gente estimula muito no consultório, né? Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física. Hoje a prática da atividade física ela é tão importante que mesmo após o diagnóstico é percebido um benefício da pessoa fazer a sua prática. E durante o tratamento existe um questionamento, mas eu estou tratando, eu estou tomando uma hormonioterapia, eu posso? Deve. Aí é que deve mesmo, é um fator de proteção. Atividade física é muita coisa. Aí os maus hábitos, né? Assim, o fumo, nem pensar, né? Assim, a gente tem que falar, né? Que o cigarro faz mal, né? Agora vem a juventude está trazendo esse cigarro eletrônico, falha a memória aqui o nome, mas Vape, é o vape. Vape. E, no entanto, o vape, pelo que eu pergunto aos pneumologistas, ele faz mais mal do que o cigarro comum. Então, eu fico desesperado, porque os jovens vão direto para o cigarro e para esse vape e continuam, né? A gente vai ver o resultado disso mais na frente. Mas atividade física, alimentação, esses hábitos
alimentares, tudo isso tem bastante importância. Aí a gente tem que falar no hereditário, né? A gente considera fator familiar até 3 parentes com câncer de próstata. Acima disso, a gente já pode considerar um risco genético, né? 4 parentes próximos com câncer de próstata, aquela pessoa ali tem um risco bem mais desenvolvido do que pessoas que não têm nenhum parente com câncer de próstata, e os afrodescendentes têm estatisticamente uma maior chance de desenvolver também. Então, para esses grupos, o início, né, que isso é uma coisa que a gente tem que pontuar, né, o início que seria aos 50 anos de idade, para esse grupo de risco, seria aos 45 anos de idade o início da sua prevenção. Romeu, eu costumo colocar minhas redes sociais. Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então, assim, nós estamos nesse mesmo time, né? A gente pratica atividade física, a gente dá nossas corridas e acho que a gente tem que ser exemplo para todos, né? Então, assim, é o que eu sempre oriento meus pacientes e pergunto de uma forma geral o que é que pode comer. Eu falei, pais, de uma forma bem prática, como que a natureza tem para oferecer? É isso. Como que a natureza tem para oferecer? Tudo que for industrializado é ruim, tudo que for processado é ruim. Então, se você for comer frutas, que seja frutas da fruta propriamente dita, se preferir não processe a fruta, você coma a laranja in natura, não coloque no liquidificador, não esprema. Então, tudo que a natureza tem para oferecer é bom, né? Então, eu sigo essa regra e eu acho que é uma ideia que eu tenho na questão da dieta. E, lógico, eu encaminho também para a nutrição de fazer uma orientação mais precisa, né? Oriento também essa questão do fumo. Eu acho que fumo, pegando o gancho, acho que a gente fala de câncer de próstata, o tema é câncer de próstata, mas fumo, ele está relacionado com os outros tipos de tumores, bexiga, cavidade oral, esôfago, doenças cardiovasculares. Então, assim como o sedentarismo está relacionado aos outros tipos de cânceres e às doenças cardiovasculares. Então, o nosso papel também não só focar no Novembro Azul no câncer de próstata propriamente dito, mas uma forma de orientação global. Afinal, como você mesmo disse, nós somos médicos. A gente pode dar uma orientação mais assertiva das outras doenças também. Tá? E, assim, a questão do rastreamento, eu entendo, né, que muitos pacientes se decepcionam porque a gente orienta de fazer os exames de prevenção. Mas, na verdade, esse nome prevenção, eu acho que é um termo errado. Na verdade, a gente está fazendo exame de rastreamento para detecção precoce. Eu acho que esse é o termo. Porque muitas vezes o paciente chega, doutor, todo ano eu faço o meu exame e nesse ano eu detectei um câncer de próstata. Mas a ideia é essa. É você detectar um câncer de próstata para você encontrar no estágio inicial e ter maiores chances de cura. Então, a ideia é assim, mudar esse termo de exames de prevenção para ser exame de detecção. Eu costumo falar dessa forma para os pacientes entenderem que eles não fizeram nada de errado, ninguém errou, né? Na verdade, a gente está fazendo esse exame de rotina para encontrar uma doença mesmo, no estágio inicial, né? Mas quais são os principais sintomas da doença, na tua opinião? Bem, vamos lá. Como esse órgão, essa glândula, ela envolve a uretra, que é a saída da urina na bexiga, então funciona como se fosse um canudo envolto por uma maçã. E a maçã seria a próstata, aqui tentando dar uma ideia em 3 dimensões, né? Então, se a maçã cresce, se a próstata cresce, aperta o canudo. Então, a dificuldade da pessoa urinar vem. Isso ocorre também com o nódulo, com o câncer. Só que 70% das vezes o câncer ocorre na zona periférica, que é onde o exame físico, o toque retal, alcança. Para ele dar obstrução, ele só dá tardiamente. E confunde com o sintoma que é bastante comum no homem, do crescimento benigno da próstata. Então, a primeira lembrança, doença benigna, o crescimento benigno, a hipertrofia benigna da próstata
ela não vira câncer. Ela é inerente ao homem, assim como a orelha de todo homem, ela vai crescer com o tempo, a próstata cresce também. Então, essa dificuldade de urinar, ela surge muito mais frequentemente com a hipertrofia benigna do que com câncer. Então, quando surge esse sintoma, já é um sintoma tardio. E isso é uma preocupação. Os homens costumam pensar assim, por que eu vou no médico? Eu não estou sentindo nada. Mas essa é a oportunidade, enquanto não sente nada. Quando está sentindo sintomas, e os sintomas são por câncer, normalmente já não tem mais uma chance de um tratamento curativo. A gente vai fazer um tratamento paliativo, que é bom também. Os tratamentos que não são curativos, eles aumentam em muito a sobrevida, só não curam. Então, esse seria o principal sintoma, né, os sintomas de micção, mas existem os sintomas das metástases, né, que a metástase ela vai para outro órgão e normalmente vai crescer num local que não era para crescer, tipo o osso, e vai vir uma dor excepcional. Então, a pessoa vai investigar, vai fazer um exame de imagem, vai ver aquela alteração, daí vai para uma tomografia, uma ressonância e possivelmente depois uma biópsia até chegar no diagnóstico. Mas eu fico triste porque, eventualmente, eu recebo isso no consultório. Né? Aquele tumor de novo, né? Usando o termo médico, né? Para o tumor que se apresenta já metastático, explicando para as pessoas, ele, infelizmente, ainda chega no nosso consultório. Né? A gente gostaria que não fosse assim. O tumor que é diagnosticado muito no começo é mais de 90% de chance de cura. Bom, eu costumo dizer para os meus pacientes, sejam homens ou mulheres, enfim, que eles não querem fazer seus exames de prevenção por esse negócio. Eles dizem essa seguinte frase, essa frase é muito comum em consultório, né? Doutor, quem procura, acha. Eu falei, e quem não procura, é achado. Então, assim, é melhor você encontrar alguma coisa do que ser encontrado por essa coisa. Né? Então, fazer exame de prevenção, você encontra tem maior chance de encontrar a doença no estágio inicial do que esperar ter sintomas. Os sintomas, geralmente, são sintomas de doenças metastáticas, ou então localmente avançado, que a chance de cura geralmente diminui muito, ou às vezes torna-se uma doença incurável, né? Mas vamos lá, continuando aqui. A partir de que idade é indicada a realização desses exames, né? Esses exames de prevenção? Então, idade X, isso muda de acordo com o histórico familiar, com a raça? Qual é a tua opinião? Qual é a tua indicação? Pronto, eu sigo a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, que segue a mesma da Associação Europeia de Urologia. 50 anos de idade, o início, e para quem tem parentes próximos com câncer de próstata ou da afrodescendentes, né, começar aos 45 anos de idade. Então, essa seria o pensamento. A gente está chegando numa época que daqui a pouco vai ter disponível o exame genético. Então, a gente acredita que quem tiver uma alteração genética positiva, que chegar para o consultório já demonstrando isso, talvez a gente use o bom senso, né, e inicie mais cedo, apesar de que não está contemplado ainda nos guidelines dessa forma. E aí, só a título de discussão aqui, né, nos Estados Unidos existe uma tendência a se liberar um pouco isso, começar até um pouco mais tarde, e a sociedade brasileira, assim como a Associação Europeia, ela se preocupa com a população e prefere começar aos 50, achando isso um número razoável, né, uma idade razoável, e lembrando que é sempre um consenso. Né? A gente, como médico, explica as vantagens, as desvantagens, e deixa a pessoa decidir. Né? A pessoa tem o direito também de ir no consultório, eu não quero fazer, ou por isso ou por aquilo, mas, na prática, normalmente, quando a gente explica, coloca todas as situações, a grande maioria das pessoas aceita. Bom, pergunta muito comum de consultório. Tá? Doutor, fiz meu PSA, deu normal, não vou fazer o toque retal. Está correto? Assim,
Bem comum. Na ciência, nada, eu diria assim, nada é proibido, né? Quando eu escuto essa pergunta, eu tento responder de forma estatística. Se a gente tiver só o PSA disponível e ele estiver normal, isso vai dar uns 70% de chance de estar seguro, né? O PSA está normal porque a pessoa não tem nada, mas ele está aí com 30% a 25% de chance de estar falho, um falso negativo, cujo toque retal poderia encontrar alguma coisa. Então, eu costumo dizer, se a gente juntar PSA com um toque retal, a estatística vai beirar em 95% de segurança, que é justamente os 5% de falha que você encontra no tratamento das doenças benignas. Você prepara um paciente todo, doença benigna, e encontrou no final um câncer. Tá dentro do aceitável, 5%. Então, é preferível para um ser humano os 95% do que somente aqueles 70%, 75%. Eu dou outra comparação para a pessoa entender. Roleta russa. Roleta russa, eu acho que os jovens nem sabem o que é isso, né? Mas na época que tinha um tambor, um revólver, você botava uma bala e girava para ver se a bala chegava, né? A pessoa corria o risco de morte, né? Num percentual. Então, é quase que uma roleta russa. Você não fazer a sua prevenção da melhor forma que você tem disponível, você está se arriscando a perder uma chance de um diagnóstico de uma fase curativa. Lógico que a gente torce para que todo o exame no consultório dê normal, parabéns, e só daqui a um ano, né? Mas é preferível, em termos de segurança estatística, que sim, faça o toque retal. Então, resumindo, que eu entendi, fazer só o PSA é arriscado, só o PSA sem toque retal. Isso seria, no meu ponto de vista, incorreto, né? Seria deixar 30%, passar 30% de lesões aqueles tumores indiferenciados que não produzem PSA, então você não pode confiar PSA plenamente por esse exame de sangue, porque tem tumores que não produzem, simplesmente por conta disso, né? Isso. Então, deixa isso a população ciente de que a campanha de prevenção ela envolve PSA e toque retal. E assim, como seria o tratamento após o diagnóstico? Eu sei que assim, isso varia muito de acordo com o que você encontra. Isso envolve o estadiamento, mas em linhas gerais, eles perguntam quais são as opções que eu tenho depois que eu tenho um diagnóstico. Eu vou começar com o que a gente tem mais recente, né? O diagnóstico, como ele, na maior parte das vezes, é um diagnóstico precoce, permite uma decisão de adiar um tratamento curativo para uma fase que houvesse uma progressão da doença. Então, o nome disso é vigilância ativa. A vigilância ativa consiste, eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro, um homem de 50 anos de idade fez lá a sua prevenção e encontrou lá um PSA subiu pouca coisa, o toque retal nem tinha alteração, mas numa biópsia mostrou positivo. E a agressividade desse tumor na biópsia foi baixa. Então, o médico tem dados para dizer, olha, é sabido que, estatisticamente, se você operar, se você fizer radioterapia, ou se você fizer uma vigilância ativa, quer dizer, de 6 em 6 meses, repetir os seus exames, terá a mesma sobrevida, você vai viver o mesmo número de anos, contanto que, nessa vigilância, a partir do momento que detecte um avanço da doença, né, que ela não ficou mais quietinha, aí você faça o tratamento curativo. Então, isso é um grande avanço. A vigilância ativa permite que um homem usufrua mais do seu corpo do jeito que ele é por mais tempo. Como assim? Bem, a próstata ela fica em volta dos nervos da ereção, de um lado e do outro, quase que circundando, como se fosse uma teia de aranha. Então, no começo, a gente pensava que eram filhetes. Agora, é quase que uma teia de aranha ao redor. Então, por isso que é tão difícil preservar. E
você tratar e curar e mexer com a ereção, você está resolvendo um problema, mas depois vai ter que conviver com outro. Então, se é possível garantir que a pessoa realmente vai ter a mesma sobrevida, não vai atrapalhar, ela não está ameaçada a vida dela, e ela pode fazer esse tratamento curativo um pouco mais na frente, é um grande ganho. Eu tenho pacientes no consultório já completando 8 anos de vigilância ativa. É um sucesso. Assim, não muda, o Gleason não muda, a biópsia, né? Então a gente fica bastante satisfeito. Mas tem aqueles outros que a gente detecta a progressão e diz, pronto, está na hora de tratar. E aí vem para os outros tratamentos. Tratamentos curativos, e aqui eu vou me deter mais o que está consagrado, né? Tratamento curativo tem a cirurgia e a radioterapia. Por sorte, ambas desenvolveram com o tempo, né? Assim, a radioterapia do passado, o cirurgião tinha medo, porque via muita complicação. E hoje a gente vê pouca complicação com radioterapia. Então, houve uma grande melhora. E a cirurgia também melhorou. Hoje tem cirurgia laparoscópica, tem cirurgia robótica. O problema da cirurgia é o acesso. Você levar o acesso dessa cirurgia para um país continental como o nosso, não é uma tarefa fácil. Assim, nem a laparoscopia conseguiu atingir todos os hospitais. Aí eu lembro, se a gente pegar aqui no começo, vendo aqui a parte da estatística, que a metade dos homens no Brasil nunca nem fez um PSA e que 2/3 nunca aceitaram fazer um toque retal, 2/3, né? Isso é dados da SBU, a gente vê, imagina o tratamento, né? Que envolve um custo bem maior. Mas, felizmente, existem centros, né? Que a pessoa pode ser direcionada para esses centros. A radioterapia tem uma perspectiva melhor, eles vão contemplando os centros já com os aparelhos melhores. Então, os dois são considerados curativos. Se um é melhor do que o outro, eu acho que não caberia aqui, né? Assim, eu acho que é importante que a pessoa consiga o seu tratamento, né? Mas é só para ficar claro que isso é uma discussão com o médico, né? Que individualmente cada caso é visto, né? Tem uma situação que é melhor um tratamento, tem situação que é melhor outra. Teria um tratamento que não é consagrado, mas que eu queria só citar, que é o HIFU. É um tratamento para uma doença que está muito localizada, está muito no início, mas é considerada ainda experimental. A gente não sabe se prolonga a vida, se cura, e nem se prolonga do tempo que foi dado o diagnóstico até um tratamento curativo. Então, eu não me sinto à vontade de indicar um tratamento assim, apesar de que todo mundo que vai no consultório, eu cito porque, às vezes, a pessoa leu, ouviu falar e entendeu que aquele deva ser o tratamento. Mas não por minha indicação. Eu só cito que eu tenho que cumprir o meu papel de informar. Então, esses seriam os dois principais tratamentos curativos, e aí depois passaria mais para a sua área, né? Que chega um momento que a doença ela pode ser que ou ela não seja curável ou ela recidive e precise de mais tratamento, que vai entrar na sua área de hormonioterapia, quimioterapia em algumas situações, radioterapia de resgate, a cirurgia pode ser feita de resgate, né? Então, a gente tem diversos armamentos, e aí só lembrando, existe a observação, que é não fazer nada diferente da vigilância ativa, que a gente está protelando o momento de tratar curativamente. A observação seria aquele paciente que não tem condições de se operar, tem uma sobrevida já baixa por outra doença e que o malefício do tratamento seria óbvio. Então, para esse paciente, o que é que a gente vai fazer? Melhor não fazer nada. Então, como médico, a gente tem que reconhecer que algumas vezes é melhor, sim, não fazer nada. E tudo isso é discutido com o paciente e com a família.
Bom, eu queria que vocês... assim, como o nosso público é um público predominantemente leigo, eu queria que você explicasse, assim, quando a gente fala de cirurgia, de uma forma bem coloquial, bem leigo mesmo, a gente pensou que vão abrir minha barriga no meio, tirar o órgão e fechar. E a gente vê que houve desenvolvimento também dessa questão das técnicas cirúrgicas. O que é a laparoscopia e o que é a robótica? O que é que isso melhorou em relação às técnicas antigas? Vamos lá. Quando eu aprendi a operar, quando eu fiz a urologia, meu cabelo era pretinho na época. Ainda bem que você tem cabelo, né? O meu está caindo. A técnica cirúrgica era a cirurgia aberta. Então, consistia de um corte que se aproximava do umbigo até o osso lá de baixo, do púbis, descendo uma reta, abre os tecidos, solta a bexiga toda, e aí, depois de soltar a bexiga, você ia caçar entre a bexiga e a uretra, que, desse ponto de vista de quem está abrindo de cima, é lá embaixo. Então, você tinha que tentar tirar, preservar nervo e tirar com as vesículas seminais e suturar depois a bexiga na próstata. Sem contar que, às vezes, a gente tira os gânglios também, né, que são os linfonodos. Com a cirurgia laparoscópica, a gente passou a fazer, tal como a vesícula, né, que coloca uma câmara dentro e uns pequenos furinhos, enche o abdômen de gás para ter espaço. Então, a gente passou a fazer isso também para a próstata. Então, o paciente é deitado de forma que a cabeça fica mais baixo do que os pés. Só tecnicamente o nome disso é a posição de Trendelenburg, mas é uma posição que a cabeça está mais baixa para o intestino sair do meio. Então, quando o gás entra, a gente vai separando a bexiga, cria-se um espaço acima da bexiga e você chega na próstata de uma forma muito mais fácil, porque você tem uma câmara, você tem pinças longas. Então, qual foi a vantagem da cirurgia laparoscópica? Ela diminuiu sangramento, transfusão sanguínea, infecção pós-operatória e diminuiu o tempo de internação, melhorando a recuperação, precisando de menos analgésico. Pronto, isso ficou consagrado. Mas a cirurgia robótica é um tipo de laparoscopia, só que a pinça longa, ela tem uma articulação na ponta que imita a mão humana. Então, o cirurgião, ao invés de estar ao lado do paciente, mexendo numa pinça longa, ele está no console, mexendo as mãos no console, tem uma manopla que ele mexe a manopla, e aí essas pinças elas fazem um movimento das mãos. E a visão, ela diferente da laparoscopia, que é em 2D, que é igual a uma televisão, a gente vê em 3D, que é igual ao que a gente vê na cirurgia aberta. Então, a sensação que o cirurgião tem ao operar uma cirurgia robótica é que ele entrou na cavidade do paciente. Essa é a sensação que dá. Então, existe uma segurança muito maior dos tecidos, como preservar nervo. Como eu falei, o nervo ele não é um filete que passa ao lado da próstata, ele envolve. Então, a gente, de acordo com o risco, de acordo onde é o tumor, o quanto ele está extravasando ou não, a gente decide o quanto pode preservar ou não para ter a segurança da cura. Não adianta eu fazer uma cirurgia, preservar nervo e deixou doença e no final não trouxe benefício. Então, sim, a gente tem que aliar o tratamento com o menos dano possível, que o dano eu estou considerando aqui sequela, né? Então, o que é que seria essa sequela? Disfunção erétil e incontinência urinária. Tanto a incontinência urinária, tanto na laparoscopia como na robótica, ela já é mais baixa ainda do que na aberta, mas mais baixo o tempo de recuperação. Então, já é um número baixo, mas o fato da pessoa se recuperar mais rápido, isso traz uma vantagem para o paciente. Algumas vezes o paciente nem precisa usar uma fralda, porque ele já sai continente da cirurgia. E a função erétil, ela também retorna mais fácil
A gente, quando vê dados da literatura, esse dado não é enfatizado, ele diz, olha, mas com o tempo tudo iguala. Mas se você pensar com um casal, o homem tem a chance de 2 meses depois da cirurgia de voltar a ter a ereção, para o casal foi muito importante, do que 1 ano depois. É óbvio que não existe a garantia. Todo mundo que vai ser operado deve ser informado que o seu caso dá para preservar, vai ser feito melhor, mas cada organismo responde de uma forma diferente. Mas, pelo menos, existe essa chance. Né? Que, de outra forma, pelo menos, eu nunca consegui, nem com a cirurgia aberta, nem com a laparoscópio, com um retorno para a ereção em menos de 1 ano. Lógico que eu tenho pacientes, mesmo com cirurgia aberta, que retornaram, mas demorava mais que 1 ano. Laparoscopia também. Tá. Bom, e assim, falando das outras terapias que a gente conhece, né, que são os tratamentos hormonais, quimioterapia, radioterapia, geralmente a gente está... Alguns pacientes vão precisar de tratamento complementar adjuvante, mesmo operando, mesmo com doença curativa. Alguns vão precisar de tratamento adjuvante, que a gente fala preventivo, quer dizer, você tirou toda a doença, mas tem uma alta chance do retorno da doença, e você acaba fazendo um tratamento adjuvante. Mas, de uma forma geral, isso vai ter que ser discutido caso a caso, durante uma consulta com a equipe, né? Os tratamentos sistêmicos, que são os tratamentos hormonais, alguns casos radioterapia, os tratamentos com radionuclídeos, enfim, inibidor da PARP, que é a última geração de tratamento, eles geralmente são tratamentos para as doenças metastáticas, pacientes que não são mais passíveis de cura, mas são passíveis de controle de doença e com aumento de sobrevida, né? Então, de uma forma geral, né, esses tratamentos sistêmicos são destinados para pacientes que já saíram da possibilidade de cura. Então, só pegando aí o gancho que você falou, né, que quanto maior chance de ter uma doença inicial, menor chance também de você fazer um tratamento multidisciplinar. Geralmente, ou só a rádio, só a química, ou a rádio ou só a cirurgia a maioria das vezes já resolve o problema, né? E uma pergunta muito comum no consultório: qual é a minha chance de cura? Eu estou fazendo meu exame de prevenção, encontrei um tumor de próstata, e assim, vou fazer o que o doutor Rômulo disse que eu tenho que fazer para ficar bom, mas qual é a chance de cura? Qual a chance de eu ficar bom? Bem, isso está muito vinculado a encontrar uma doença inicial, né? Eu vou responder como eu respondo no consultório, né? Eu tento dar um apanhado do que existe. Sim. Então, quando eu vou avaliar um paciente, qual é a chance de um bom resultado, eu vejo qual é a agressividade. Então, eu olho para a biópsia. A biópsia tem uma classificação de Gleason, que dá uma pontuação que chama ISUP, ou grau, que vai de 1 a 5. Quanto mais baixo, melhor. Então, o grau 1 seria o ideal. Isso para a agressividade. Então, essa é a primeira coisa que eu vejo. Aí, depois, pelo exame de imagem, normalmente, quando você vai pensar em tratar uma pessoa, provavelmente ela ou já está com a ressonância ou a gente vai solicitar. Então, uma ressonância vai me mostrar: esse paciente tem um tumor localizado, ele tem localmente avançado, está saindo da próstata, ou já desenvolveu metástase. Então, aí vem esse dado é muito importante. O tumor localizado vai ter, lógico, uma chance de cura bem maior do que um localmente avançado, e um metastático fica quase que impossível. Depois de ver a agressividade e localmente como está, aí vem qual é o risco de eu tratando essa doença voltar, que é o que a gente chama de risco de recidiva bioquímica e ou metástase. Aí tem tabelas para a gente ver isso aí. Então, para esse paciente que eu estou citando, grau 1 da agressividade, localizado, provavelmente, se o PSA dele for relativamente baixo, ele vai dar um baixo risco. Então, um baixo risco vai dar uma cura aí de 10 anos em torno de 80%. Então, a gente segue tabelas como essa. E, por último,
a gente leva em consideração, e aí eu falo isso para o paciente também, para eu propor um tratamento curativo cirúrgico, no meu caso, que é o que eu proponho eu fazer, se ele tem uma expectativa de vida maior do que 10 anos. Então, se eu vejo o paciente é jovem e está tudo bem com ele, está tudo certo fazer um tratamento curativo. Se ele tem mais idade, não vou dizer que está errado fazer o tratamento curativo, mas não vai ser a minha primeira indicação. Vou mostrar que, mesmo que ele vá para um grande centro, tudo aquilo não é a primeira indicação, que, do ponto de vista da ciência, não é o maior benefício. Então, quando a gente analisa dessa forma, pegando os dados, a chance da gente errar é menor, né? A gente consegue fazer uma proposta mais palpável. E esse risco vai aumentando de acordo, o risco de não curar vai aumentando de acordo. O grau da agressividade vai aumentando. Um ISUP 4, um grau 4, vai ser pior do que um grau 2. Né? Então, um localmente avançado, às vezes a gente precisa de tratamento complementar, né? Não só a cirurgia, mas às vezes faz tratamento com hormonioterapia, às vezes faz uma radioterapia, já numa programação, faz tratamento combinado. E o risco da recidiva bioquímica e ou metástase, ela pode ter um alto risco. E aí o alto risco também vai diminuir a chance de cura. A gente tem que expor isso para não criar uma falsa expectativa, porque a gente vai cuidar daquela pessoa por anos que virão. Né? Então a mensagem é, quanto mais eu encontro em estado inicial, maior a minha sobrevida em 10 anos. A chance de cura ela sempre vai ocorrer com um diagnóstico precoce. E localmente avançar significa o quê? O paciente tem um tumor de próstata que extravasou para fora da próstata, ou tem acometimento de linfonodos ainda pélvicos, mas ainda são passíveis de tratamentos curativos, né? Mas isso aumenta a chance de recaída, já que uma vez já extravasou para fora da próstata, ou ao atingir algum linfonodo, que são as ínguas localizadas na pelve, isso complica mais um pouco o caso. Né? Então, por isso a importância de rastreamentos precoces, na fase em que a gente pode encontrar a doença localizada na próstata, uma doença pequena. Né? Isso aumenta muito a chance de cura. E uma pergunta que eu acho bem interessante, né? Que às vezes eu fico em dúvida como é que eu consigo orientar isso para os pacientes. Né? E, assim, existe alguma idade limítrofe para rastreamento? Porque assim, tem pacientes, engraçado, né? Tem pacientes que, vou pegar um gancho aqui de um que eu vi há pouco tempo no consultório, né? Um paciente bem idoso, de 85 anos, sem outras comorbidades, mas bem idoso, e que se questiona se haveria um papel ainda do exame de prevenção, nesse caso, já que é um paciente ainda muito idoso. E foi encontrado um tumor de próstata, na verdade, localmente avançado. Mas até houve um questionamento se valeria a pena continuar exame de rastreamento numa idade tão avançada. Qual é a tua opinião em relação a isso? Assim, existe uma idade limítrofe que, assim, olha, eu acho que nesse ponto aqui, dessa idade, não tem benefício? Ou não existe isso? Isso é uma pergunta comum no consultório. Assim, a literatura mundial, ela puxa para 75 anos, seria para não fazer mais. E a gente esticou para a nossa cultura aqui para 80. Então, na prática, no meu consultório, eu não incentivo com 80 anos de idade estar fazendo. Mas aquele paciente que vem porque entende que tem que fazer, eu sugiro para ele, eu peço PSA e não faço toque retal. Então, eu vou freando. Algumas vezes eu me deparo com isso, né? Que o PSA sobe e aí, doutor, o PSA subiu. Aí eu tenho que seguir em frente e, eventualmente, eu dou um diagnóstico num paciente de mais idade. Mas aí eu sigo o protocolo. Olha, diagnosticou, mas está muito inicial, vamos fazer a vigilância ativa. Pronto, explicado tudo isso para a família. Então, é uma questão sensível, né? Eu acho que não existe exatamente um certo e errado. Eu acho que é muito de acordo com o que a família deseja. E é o que eu tento seguir isso aí. Se existe o desejo que faça a prevenção, eu faço. Mas eu já tento ir freando, não fazer completo. Eu costumo dizer, olha, já
não precisa mais do toque a partir dos 80, fazer só o PSA, e aí eu vou entrando no acordo caso a caso. Eu acho que ainda mais nessa idade, a partir dos 60, que é comum você começar a ter a hiperplasia prostática benigna, aí começa a ter os efeitos confundidores, né? Aí o PSA sobe por quê? Por causa de um tumor de próstata ou porque tem uma hiperplasia prostática benigna? Vale a pena estar continuando essa investigação, já que as diretrizes falam que a partir de 75 não precisa mais, mas eu percebo o quê? Que a nossa população está cada vez mais longeva. Verdade. E assim, existe um nicho de uma população saudável mesmo. Ela é longeva e ela não tem comorbidades. E que a gente pensa assim, poxa, ela tem 85, mas está com cara que vai viver até 95. Então vai viver até 90 anos ou 90 e poucos com um estado geral muito bom e que um tumor de próstata vai acabar com a vida da pessoa, né? Então eu realmente eu me questionei isso há algum tempo atrás, o limite disso, né? E eu fiquei na dúvida de que eu acho que isso tem que ser muito, acho que a medicina hoje em dia ela está ficando muito individualizada, né? A gente segue diretrizes no sentido de uma orientação geral, né? Mas eu acho que assim, em tudo na medicina, né? Principalmente na oncologia, eu acho que tudo isso é muito direcionado por cada indivíduo, né? Não existe uma receita de bolo que encaixe todo mundo. Eu acho que cada caso tem que ser individualizado e as diretrizes estão aí para orientar, mas existem as suas exceções, né? E principalmente quando você é especialista, os casos mais difíceis eles vão aparecer. Então a diretriz ela dá essa, como você falou, orientação geral. Mas e para aquele caso que a gente percebe que é exceção? Aí é o que a gente faz na prática, que é discutir entre os colegas, né? Faz aquela discussão, cada um opina e a gente tenta o melhor. E como somos especialistas, a gente vive vendo as exceções. Direto. Então a gente começa a se questionar, cara, mas esse cara foge da diretriz, poxa, eu vi outro que também fugiu, então a gente fez uma reunião, outra pessoa apresentou um caso que fugiu também à diretriz, então é desafiador. Acho que essas coisas muito engessadas, eu acho que isso pode dar erro depois. No consultório, sempre que eu vou fugir de uma diretriz, eu aviso o paciente, olha, a diretriz diz isso, minha proposta é essa, fique à vontade de ouvir outras opiniões, tudo, mas a minha opinião é essa por conta disso. Eu acho que conversando a gente se entende, né? E o paciente tem a chance de escolher o que ele achar o melhor para si, né? Eu tenho uma última pergunta. E essa pergunta, já me perguntaram, eu fiquei com dificuldade de responder também. Doutor, eu li no Dr. Google que tem uma ressonância, tem um negócio chamado PIRADS, tá? E que consegue detectar um câncer de próstata que o seu toque retal não conseguiu detectar. E às vezes eu consigo mostrar a doença que o PSA ainda não alterou. Existe papel da ressonância, eu vou abolir alguma vez o PSA e o toque retal? Pode ser que no futuro até que isso venha a acontecer, né? Mas no momento vai como qualquer tecnologia que a medicina absorva. Nenhuma tecnologia até hoje destituiu as que haviam antes. Certo. Então elas se somam, cada um encontra o seu nicho, encontra a sua indicação, o seu papel. Então eu não vejo como a gente abolir um toque retal. Pode até diminuir a indicação em algum momento? Pode. Mas ele sempre vai ter, em algum momento, uma importância. Quem vai operar, você tem uma sensação tátil da região e entende o que é que pode sair, o que é que não pode sair. A ressonância também mostra. O exame físico é impressionante como ele é preciso, né? Assim, como ele traz para um cirurgião experiente, como ele informa bastante. Então, esse PIRADS, né, que é essa classificação de risco de câncer de próstata, é um exame realmente excepcional, cresceu bastante, tem uma confiabilidade grande, então ela está encontrando um crescimento aí nas indicações, mas para abolir o toque retal, eu não acho isso a ideia, não. Eu acho que, vamos supor que a pessoa tem um alto risco familiar,
E aí isso é permitido na conduta de um paciente, você não precisar fazer todo ano toque retal, mas se tem um alto risco, tem 3 parentes com câncer de próstata, aí sim, apesar, aí vem aquela questão da diretriz, né? Mesmo não estando em diretriz, às vezes como médico eu disse, vamos alternar, vamos dessa vez aqui pedir uma ressonância. Então, isso é feito pelos médicos afora. Se você pegar nos Estados Unidos, a dificuldade é porque a seguradora lá, se não está na diretriz, ele não libera, a pessoa tem que pagar. Né? E todo exame tem seu custo. Então, está crescendo, é um exame ótimo, a gente pede muito, mas ainda não aboliu o toque retal. Rapaz, quando for chegar a minha vez, vai bombar a ressonância, não vai ter mais toque retal, não. Tá certo. Bom, acho que eu já perguntei tudo. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma abordagem geral do que é o tumor de próstata, com a importância de um rastreamento precoce, tá? O que ele significa em termos de saúde e prognóstico e qualidade de vida. E, meu amigo, foi uma alegria imensa estar aqui com você essa tarde aqui, tomando esse... Eu tomei a cerveja, ele não tomou, né? Tomando a cerveja e conversando com você. Foi um imenso prazer estar aqui essa tarde aqui com você, cara. Prazer foi meu, espero ter contribuído aí para todos, né? E, de novo, falo, né? É uma honra fazer parte da família Pronutri. Então, é ótimo estar aqui. Ó, foi tão importante que tem 2 pessoas ali esperando para fazer o toque retal. Ela está na idade, ó. Tá com cara de ter pertinho dos 50 já, viu? E é isso, um abração, cara. Muito obrigado.